Fala pessoal, tudo bem? Marcelo Simões na área. Hoje é dia 5 de junho de 2021. Hoje é um sábado. Essa semana tivemos um feriado de Corpus Christi na quinta-feira. Então tivemos um dia a menos de pregão aqui no Brasil, mas tivemos pregão lá fora. Tivemos uma movimentação bem interessante aqui no dólar, né? Eu vim mostrando todos os dias o saldo dos principais players, né? E hoje eu resolvi separar esse vídeo para mostrar o saldo semanal, como é que foi essa primeira semana do mês desse novo contrato do dólar futuro, né? Dólar mini e do dólar cheio. Então vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico para ver como é que ficou essa movimentação aí especificamente. Vamos lá. Tivemos aqui então, ó, no dólar cheio, como principal corretora na ponta comprada, a XP, ela fechou a semana com 7.545 contratos comprados e o JP Morgan na outra ponta como o maior vendedor. Não chegou a ser a mesma quantidade invertida, né? Mas eu percebi que tanto no mini quanto no cheio ambos estão nas pontas corretas, assim, estão tá na mesma sequência, né? A XP está tanto compradora no mini quanto no cheio. Não é a maior compradora no mini, mas é a maior do cheio. O JP Morgan, a mesma coisa, né? Destaque aqui para as principais compradas e principais vendidas. Ó, então eu tenho a ponta comprada do dólar cheio, XP, Nova Futura, H Concor e Morgan Stanley, que virou a mão, né? Diga-se de passagem. Era um player que estava vendido lá pelo meio da semana e depois virou a mão para compra. Acabou fechando a semana aqui com 2.000 contratos do cheio, tá? Na ponta vendida, temos o JP Morgan, que iniciou a semana comprando e depois virou a mão completamente, fechou a semana com 5.000 contratos de dólar cheio. Modal com 3.200, Credit Suisse com 3.150 e Bradesco com 2, e também fez várias movimentações, chegou a ser o maior vendido da semana, com um saldo absurdamente alto, né, de 7.500 contratos, isso na terça-feira. E depois acabou virando um pouco a mão, comprando um pouquinho, mas mesmo assim ainda fechou com vendido, tá? Isso no dólar cheio. Agora vamos dar uma olhadinha no dólar mini e depois a gente foca só na sexta-feira, para ter uma ideia. Não sei se é tão interessante, né? A gente teve uma movimentação na sexta-feira bem interessante em relação ao gráfico. O dólar perdeu uma mínima muito relevante, né? Era um número que eu chamo de cabalístico aqui, né? O 50-50-50. Essa era um suporte de junho, se eu não me engano, de 2020, que foi perdido, tá? A gente viu a mínima do ano ser perdida lá em cima e vem consistentemente perdendo mais fundos. E o Ibovespa, por outro lado, e o índice futuro vem ganhando topos também. Fechou em topo histórico, né? Mais de 130 mil pontos. Primeira vez na história que acontece isso. Então vamos lá. Então o Itaú é o maior comprador, tanto no mini quanto no cheio. XP e Santander, aqui, os principais destaques. Tem Genial, Nova Futura e Ativa como os principais players da semana na parte compradora. Por que os principais? Porque eles estão muito próximos. Né? Tirando o XP e Itaú, que estão com uma quantidade absurdamente grande de mini dólar, né? Comprados. E vamos ver agora aqui na ponta vendida. Goldman Sachs, JP Morgan, BTG, C6, Morgan Stanley, Liquidez e Bradesco. Tá? Tem a Renascença também, com acima de 10 mil, né? Abaixo de 10 mil vendido, né? Assim, tem 12 mil para baixo aí até o Goldman Sachs está com 46 mil contratos. Realmente um volume muito grande aí de dólar vendido. Pode ser, entre outras coisas, né? Desmonte de posição, ou então o momento atual de o dólar tá caindo tanto, né, que a, as principais, os principais players aí, principalmente os estrangeiros, estão desmontando bastante posição. Olhando o gráfico, né, especificamente do dólar, não tem suporte mais próximo, né? Como eu disse, a gente perdeu a mínima aqui do ano, que era no 51163, né? 5163. Olha, a gente já está falando que o dólar está trabalhando mais de 100 pontos abaixo, né? Veio perder a mínima de junho do ano passado. Então, se eu botar no gráfico diário aqui e olhar aqui para tempos anteriores, né, o que eu tenho para baixo desses 50, 50, 50? Eu praticamente não tenho nada de suporte, tá? Olhando o gráfico aqui, eu tenho uma região lá de, ó,
junho, tá aqui no 4865. Tem uma outra linha minha aqui no 4921, um pouco acima disso. Então eu tenho um vazio gráfico, né? Não tem muita coisa que possa segurar, tá? Então a gente tem chão para baixo ainda, né? Tem muita linha que ficou para cima, lógico, né? Porque vai deixando um monte de resistência para cima quando o preço vai passando. Então me chama bastante atenção. O saldo da semana foi esse. Deixa eu ver só como é que ficou ontem, tá? Sem data de fim, eu vou botar só ontem aqui. Cadê? Hoje dia. Aqui. Opa, 28 não. Dia 4. Pronto. Final. Sem data final. Ok. Só dia 4. Vamos ver como é que ficou aqui em questão de movimentações. Só ontem, tá? Vamos ver tanto do mini quanto do cheio. Então, ontem a gente ainda teve o Bradesco bem comprador. A gente sabia que o Itaú foi o maior comprador no mini, né? Nós vimos isso, e no cheio também. E na outra ponta era a JP Morgan e Morgan, né? Então também aqui, ó, conseguiu ainda, mesmo ainda sendo o maior vendedor, né, da semana, ontem ainda comprou muitos contratos, tá? E no cheio temos na ponta a liquidez, estava realmente bem vendido, e o UBS que foi um player que movimentou muito o mercado, né, essa semana, a gente viu a evolução dos dias. E na outra ponta temos o Bradesco, o Itaú nem aparece aqui entre os. O Itaú ainda está até vendido, né? Ele desmontou um pouquinho de posição aqui, quase 1.000 contratos do cheio, apesar de ter sido o maior comprador no acumulado da semana, né? Então, por isso é importante também olhar esse acúmulo semanal, né? Porque a gente vai conseguir ver a evolução desses players durante o mês. Como foi virada do mês, né? Virada de contrato, é bem interessante a gente fazer esse acompanhamento. Na próxima semana eu vou fazendo com vocês. E vamos tocando esse bate-papo aí sobre esse fluxo no dólar, sobre a principal posição dos players, desses principais que fazem realmente movimentações interessantes. E vamos ver se o índice futuro vai continuar rompendo topos e o dólar rompendo fundos, né? Tomara que a gente continue com essa leitura aí e esteja bem tranquilo. É isso aí, gente. Um abraço, nos vemos nas próximas.